Olá, seja bem-vindo a uma série de estudos bíblicos que iremos iniciar hoje, onde tem como tema Ouvindo a Voz de Deus. São 27 estudos bíblicos extraídos exatamente da Bíblia, a Palavra de Deus, onde iremos aprender juntos muitas coisas que eu acredito que você nunca tenha ouvido falar acerca das Escrituras Sagradas, certo? E desde já quero convidar você a compartilhar estes vídeos de estudos que está sendo iniciado hoje, certo? Compartilhe com seus amigos, familiares. Vamos fazer com que o máximo de pessoas possíveis possam conhecer esse Jesus mais de perto e tomarem a decisão de estar ao lado de Jesus Cristo, pois logo, logo ele vai voltar e precisamos conhecer mais de perto sobre a vida daquele que construiu todas as coisas com o poder de sua palavra e tem nos mantido com vida, certo? Tem proporcionado tudo de melhor para cada um de nós. Então, acerca de Jesus Cristo, temos que conhecer ele mais de perto e, acima de tudo, obedecer a sua palavra. Muitos têm vivido por aí com sede de conhecimento, mas muitos têm ensinado de forma deturpada a palavra de Deus. E muitos têm vivido aquilo que têm aprendido erroneamente acerca das Escrituras e defendem com um punho forte aquilo que têm aprendido. E eu admiro a cada uma dessas pessoas, mas agora vamos ter a oportunidade de conhecer a verdade bíblica acerca da palavra de Deus. E eu convido mais uma vez, compartilhe esses vídeos. Seja você também um mensageiro da esperança, levando esperança à vida de muitas pessoas que precisam conhecer Jesus o quanto antes, porque ele logo, logo voltará e não tardará. Como fala Mateus capítulo 24, verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E hoje a Bíblia, ela há de se apresentar para cada um de nós, certo? O primeiro tema vai falar sobre a Bíblia Sagrada, onde aqui a Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca composta de 66 livros, escrito por cerca de 40 autores, das mais variadas culturas, origens e ocupações. Durante um período de 1.600 anos, milhares de pessoas já deram a vida, literalmente, em defesa das verdades nelas contidas. Só reiterando, a Bíblia ela teve uma conclusão do primeiro ao último livro, em cerca de 1.600 anos, certo? Então, as pessoas, por abraçarem essas verdades, blasfemos já se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. Amém? Então, o que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas neste estudo. Então, a Bíblia, o nome Bíblia vem do grego, que significa biblion, certo? Ou livros, ou sinônimos das Escrituras, ou palavra de Deus. Então, ela contém 66 livros, onde 39 é no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, 40 escritores acerca foi o que escreveu toda a Bíblia durante um período de 1.600 anos. Então, suas línguas originais são hebraico, aramaico e grego. Frisem bem isso: hebraico, aramaico e grego. Então, ela contém cerca de 1.189 capítulos, 31.102 versos bíblicos. Ela foi traduzida para mais de 2.403 línguas e dialetos. Glória a Deus por isso. Então,
temos a certeza que o Evangelho eterno há de alcançar toda criatura abaixo deste céu. Como fala em 2 Timóteo, capítulo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Meus queridos, aqui só para a gente reiterar um pouco mais. Na coleção de livros, 66 livros ao todos, tem algumas traduções aí bíblicas que tem 72 livros, certo? Onde são livros a mais, que foram escritos não com forma inspirada, mas como livros históricos, que tem a sua função histórica e não canônica, inspirada por Deus. Porque muitos desses livros aí, ao todo 6, eles têm, como eu posso dizer, forma histórica, e alguns deles vêm contradizendo o que assim diz as Escrituras Sagradas. Como eu tenho aqui em minhas mãos uma Bíblia católica, tá bem usadinha já aqui, bem remendada, certo? E aqui nesta Bíblia, eu estudei ela toda, fiz a leitura e consegui aqui ver, para que vocês possam ver que é uma Bíblia católica, certo? Então, aqui eu estudando esses livros, eu vi aqui algumas alterações, onde o livro de Ruth, ele teve o seu acréscimo, acrescentaram bastante capítulo no livro de Ruth. No livro de Daniel houve acréscimo de 2 capítulos, certo? Onde existe o livro de Tobias, onde este livro de Tobias, pelo que eu examinei, esse livro aqui, ele não é um livro assim histórico, mas é um livro assim considerado de feitiçaria, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque ao ler o capítulo 6 do livro de Tobias, eu presenciei aqui o anjo Rafael, que se tornou servo de Tobias, onde as Escrituras Sagradas apresentam, no capítulo 19, verso 10, quando o anjo Gabriel vem até o apóstolo João, e naquele momento o anjo Gabriel, quando João inventa de se prostrar diante dele, diz: não faças isso, pois sou conservo teu e dos teus irmãos que adoram a Deus, certo? Então, as Escrituras Sagradas apresentam que anjo nenhum recebe adoração. E aqui a gente vê um anjo que se torna servo de um homem, certo? E ainda dá um conselho a ele, porque ele enamorou-se de uma mulher. E aqui Tobias, querendo ter ela como esposa, mas essa mulher já tinha se casado com vários, e na noite de núpcia, os demônios que havia nessa mulher matavam esses homens. Onde Rafael chega para Tobias e pede para que ele pegue um peixe, e esse peixe ele se utilize do coração, do fel e do fígado desse peixe, que ele disse que era para a cura dele. Onde no momento em que ele consegue casar com essa mulher, na sua noite de núpcia, o anjo aconselha: passe 3 dias com ela em oração, e pega o fígado do peixe e queime-o como um incenso no quarto, e ele afugentará os demônios. Meus queridos, isso não é bíblico, isso é satânico, certo? Então a palavra de Deus não dá aval a essas coisas. Em Tiago capítulo 4, verso 7, lá diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então a Bíblia fala que o que faz com que o demônio se afugente de nós não é eu queimar um fígado de um peixe, mas a minha constância comunhão com Deus por meio da oração. A oração move montanhas. E a oração da fé, meus queridos, Satanás, ele treme diante de um servo de Deus que dobra os seus joelhos para orar ao Deus Altíssimo. Então, há várias alterações nesses livros, certo? Mas, Flávio, como é que você assim fala acerca desse livro? Você tem prova? Tenho, biblicamente eu falo aqui com prova, sim. Porque vejam bem, quais são as 3 línguas originais
hebraico, aramaico e grego. Hebraico e aramaico são o Antigo Testamento. O grego é que foi depois traduzido pela Septuaginta para o grego, certo? Então, foi traduzido para o grego, o Novo Testamento. E toda a escrita desses livros apócrifos, eles foram escritos no grego, certo? Então, se o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, então esses livros aqui já têm a sua descartação, certo? Mas temos aqui uma prova em Romanos, capítulo 3. Abra sua Bíblia e acompanhe junto comigo, certo? Nunca deixe de estar com sua Bíblia para confirmar os textos que iremos ler, certo? Então, em Romanos capítulo 3, versículo de 1 a 3, vamos fazer a leitura. O apóstolo Paulo aqui falando: qual é, pois, a vantagem de um judeu? A pergunta. Então, qual a utilidade da circuncisão? Que era um ato que Deus apresentou a Abraão acerca de cortar o prepúcio, certo? Hoje conhecido mais como uma fimose, para a purificação. Então esse foi o ato que Deus deu a Abraão e todos estavam seguindo para a pessoa se enquadrar ao povo de Deus. Então, continuando a leitura, diz, aqui no verso 2, fala muita. Então, qual é a vantagem? E o apóstolo Paulo responde aqui: muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus, olha o que ele fala aqui, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, certo? Até aqui já temos a resposta. Então o apóstolo Paulo aqui está respondendo: aos judeus foram confiados todos os oráculos de Deus. Então, todos esses que escreveram esses livros apócrifos não eram da linhagem judia, certo? Então, esses 6 livros que foram acrescentados, eles são descartados. Lá fala sobre oração aos mortos, e a Bíblia não aconselha a oração a mortos, certo? Salvação só tem quando está com vida. Então, eu e você estamos vivos. Então, ao estarmos vivos, toda a oração é bem-vinda para que o Espírito Santo de Deus faça um trabalho por completo em nosso coração. Então, morreu, jaz ao juízo, jaz ao esquecimento, como vamos aprender na palavra de Deus, certo? Então, pelas Escrituras Sagradas, esses 6 livros, eles são descartados. Então, toda tradução bíblica que tiver 66 livros, eles são bem-vindos e todos eles se encaixam como um quebra-cabeça, certo? Nenhum vai diminuir o outro, ou algum há de excluir o que o outro fala. Todos irão se encaixar corretamente. Entendido? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que a gente há de estudar e lhe dar a resposta certa. Tá certo, meus queridos? Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários e vamos juntos exatamente estudarmos e tirar as nossas dúvidas. Então, primeira pergunta: como Jesus considerava a palavra de Deus? No Evangelho de João 17, verso 17, o próprio Jesus lá diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus, ele aqui fala que a palavra de Deus é a verdade. Então a verdade não está em mim, a verdade não está em você, a verdade se encontra na palavra de Deus. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Então, primeira pergunta aqui: Jesus considerava a palavra de Deus como verdade. Amém? Considerava, não, considera. Então, segunda pergunta: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que eles necessitam para compreendê-la? Então aqui, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o versículo é do 26 ao 31, certo? Que aqui a gente vê a história de Filipe e o eunuco, onde um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai
para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Olha, o eunuco aqui não era qualquer pessoa. Ele realmente era um servo de uma rainha, mas ele era um alto oficial, certo? Ele era um superintendente. Verso 28, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Que foi que falou a Filipe? O Espírito Santo. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E o eunuco respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, ele negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere este profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? E Filipe explicou ao eunuco de quem o profeta falava. O profeta falava de Jesus Cristo. E exatamente no tempo que o eunuco estava aqui, a leitura deste capítulo, uma semana antes, Jesus Cristo tinha sido crucificado. E ao entender que o profeta falava, e ele viu exatamente as palavras do profeta se cumprindo na vida de Jesus Cristo, e o eunuco aqui toma a decisão de se entregar a Jesus por completo. E a decisão que ele tomou aqui por completo foi exatamente de passar pelo santo batismo. E ele diz: ali na frente tem água, que me impedirá de ser batizado? A única pergunta que o Filipe fez ao eunuco foi: você crê que Jesus é Senhor e Salvador de tua vida? O eunuco disse: creio. E lá o eunuco pôde contemplar diante de toda a terra, por meio do seu testemunho público, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas. Amém? Então, como é, aqui é a segunda pergunta, qual é a situação de muitos estudantes e o que eles necessitam para entendê-la? O que é que muitos estudantes da Bíblia, tem muitos que estudam a Bíblia, leem, mas o que é que acontece? Eles estudam, mas não entendem. Era a situação do eunuco, ele estudava, mas não entendia, certo? E o que é que necessitam? Exatamente alguém para ensiná-lo. Foi o que aconteceu. Filipe foi lá exatamente para ensinar ao eunuco. Então ele explicou acerca do que o texto bíblico estava falando acerca de Jesus. Então muitos estudantes não leem, mas não entendem. E para entender, alguém precisa ensinar. Terceira pergunta: qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Existe uma maneira correta? Sim. Você nunca vai abrir a Bíblia e encontrar uma parte que fale só sobre Jesus, uma parte que fale só sobre salvação, sobre mandamentos, sobre lei. Não. Toda a Bíblia, todos os livros vai estar ali falando exatamente acerca de cada assunto. Mas como poder entender? Isaías 28:10 diz: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então o texto bíblico está nos ensinando de que forma é correto se estudar a Bíblia. Fala que devemos comparar os textos que tratam do mesmo assunto, para entendermos melhor acerca do que estamos estudando. Então o texto bíblico acabou também de nos ensinar que temos que buscar outras passagens que explicam o assunto. Mas aqui o centro de todas as coisas é que temos que buscar o Espírito Santo, para que o mesmo possa nos ensinar a entender, compreender e praticar os ensinos bíblicos. Amém? Então, o texto também nos mostra que é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo
assunto. Glória a Deus. A Bíblia é um livro fantástico, ela por si só se explica. Amém? Então, já explicado, vamos para a quarta pergunta. Então, que benefício recebe o estudante das Escrituras? Todo aquele que estuda a Bíblia, todos aqueles que dedicam tempo ao estudo bíblico. Quais são os benefícios para a vida dele? João 5,39, abra a sua Bíblia, o Evangelho de João 5, verso 39, e aqui lemos: examinais as Escrituras, olha, porque julgaste nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha, aleluia. O próprio Jesus dizendo que é a própria Bíblia que explica acerca da vida dele, acerca do seu ministério. Então, através da Bíblia encontramos a vida eterna. Amém? Então, este é o benefício que recebe o estudante das Escrituras. A vida eterna, ele recebe. Agora, cabe a ele querer aceitar, viver esta vida ao lado de Jesus. Então, ele recebe a vida eterna e ela testifica acerca de Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Amém? Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Glória a Deus. Então, que outro benefício advém de examinar as Escrituras? Quais são o outro benefício que advém de examinar as Escrituras? Então, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, aqui lemos: quando vier, porém, o Espírito da verdade, olha, o Espírito Santo, ele vos guiará toda a verdade, amém? Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade, é o que o texto acabou de dizer. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, João 8,32 também é um ótimo texto para acompanhar esta pergunta. Que outro benefício prático advém de examinar as Escrituras? João 8,32 diz: examinais as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Glória a Deus! Então, o benefício prático que advém ao examinar as Escrituras é que o Espírito Santo guia em toda a verdade, e é a verdade de Deus que nos liberta. Se você vê alguma pessoa que está aí com a Bíblia na mão, indo à igreja e nada mudou, é porque falta o conhecimento da verdade. E se está faltando a verdade, está faltando tudo na vida desta pessoa, certo? Muitos têm seguido o que têm ouvido e visto acerca do que outras pessoas têm feito, mas não têm dedicado tempo a estudar as Escrituras. Meus queridos, misericórdia. É a palavra de Deus que nos ajuda a viver uma vida diferente na pessoa do Espírito Santo. Amém? Então, sexta pergunta: quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Quem foi? Será que os profetas tomaram a decisão própria de querer fazer o que eles achavam que deveria ser feito? Vamos abrir a nossa Bíblia. Abra a sua Bíblia em segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. E aqui lemos: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Olha, nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos foram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, eles receberam de Deus, por meio do Espírito Santo, as verdades que tinham que ser escritas, e ali relataram da forma correta que os leitores da época poderiam entender. Onde nós também, examinando cuidadosamente, conseguimos entender o que é que Deus queria falar para cada um deles, e hoje fala para cada um de nós. Porque cada livro que foi escrito
para um tempo, uma igreja, um povo distinto, mas hoje esse mesmo livro que foi escrito, ele também se direciona a cada um de nós. Por quê? Porque só mudaram os personagens, porque o pecado é o mesmo. Então os personagens que mudaram, certo? Depois desses 2000 anos que Jesus já veio a esta terra, certo? O pecado ainda é o mesmo. E também dos 6.000 anos que a Bíblia nos apresenta em que esta terra foi criada, correto? Então os personagens só foram eles que mudaram, mas o pecado é o mesmo. Por isso que a Bíblia se adequa a todo tempo e pessoa. Amém? Então, segundo esse texto, a Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter ele é transformado. Amém? Então, 8ª pergunta: que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Existe uma parte na Bíblia que Deus não permitiu. E mesmo Deus não permitindo, o homem ainda hoje quer tirar essa autonomia de Deus e colocar para o homem. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 31, verso 18. Êxodo 31, verso 18. E aqui lemos: tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Deus pediu a Moisés para lavrar 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua, Deus escreveu os 4 primeiros mandamentos. E na outra segunda tábua, Deus escreveu 6 mandamentos. Os 4 primeiros representam o nosso amor para com Deus. E a segunda tábua, o nosso amor para com o próximo. Por isso que o próprio Jesus, em Mateus capítulo 22, do verso 34 por diante, quando vieram ali os fariseus e os saduceus provar Jesus, ali eles fazem um teste, o doutor da lei faz um teste com Jesus. Qual é o maior mandamento? E Deus ali fala, e Jesus ali fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Simbolizando ali as 2 tábuas de pedra. Um dos 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, certo? Então, ali o término do texto fala que de todo esse mandamento depende de toda a lei e os profetas. Mas as pessoas quiseram fazer um resumo. Satanás quis tirar isso do coração do homem. Meus queridos, não acreditem nesta fala, pois Deus não tirou nada das Escrituras e nem acrescentou. E o homem também não tem esse direito de tirar e nem de acrescentar nada às Escrituras. Iremos aprender logo após, certo? Mas aqui a gente vê que Deus escreveu os mandamentos com o seu próprio dedo para o nosso benefício. A transcrição do seu caráter, que é a lei de Deus, ela tem que ser impressa nas tábuas do nosso coração, os 10 mandamentos. Logo, logo vamos aprender sobre eles. Amém? Então, qual parte da Bíblia não foi escrita pelo homem? Êxodo 31, 18 diz que foram os 10 mandamentos. Amém? Os 10 mandamentos. Então, está alguém autorizado a alterar algo da Bíblia? Em Malaquias 3, verso 6, abra sua Bíblia. Em Malaquias 3, verso 6, abra sua Bíblia. Tudo temos que provar segundo as Escrituras e não segundo o homem. A Bíblia tem que ser provada segundo a vontade de Deus e não a vontade do homem. Então, Malaquias 3,6, aqui lemos: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, Deus está dizendo que Ele não muda. Ele não muda. Então, a sua palavra também não muda. E em Apocalipse também, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19, onde ele aqui diz por meio do seu profeta João: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia,
Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Olha bem, então nós não podemos tirar e nem acrescentar, mas é o que está sendo ensinado por aí, que Deus anulou, que Deus mudou. O próprio Jesus no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18, ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, eu vim cumprir, porque em verdade eu vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota, nem um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Jesus, ele veio para dar um sentido a mais, uma ênfase a mais na lei de Deus. Amém? Então, Malaquias aqui, junto com Apocalipse, diz que ninguém está autorizado a mudar nada nas Escrituras. Existe aí um povo que tem buscado apresentar à humanidade que Deus concedeu a ele a autoridade eclesiástica de se mudar, de se alterar as Escrituras. E ao seguir os ensinamentos de homens, muitos têm andado e tropeçado, caído e não têm se levantado. E Jesus, ele está disposto a erguer e levantar todo aquele que tem tropeçado e caído. Amém? É por isso que estamos aqui, para ensinar a verdade a você, para que você não caia, não tropece. Se cair e tropeçar, tenha certeza, Jesus estenderá a mão e você saberá o momento certo e a hora certa de segurar na mão de Cristo e não largar mais. Amém? Glória a Deus. Então, 10ª pergunta. Então, como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Como são chamados? Em João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, verso 17, e aqui lemos: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Amém? Então, João está dizendo aqui, quando nós sabemos o que estamos aprendendo hoje, bem-aventurado ou mais que feliz você é se praticar esses ensinamentos. Amém? Então, Tiago, capítulo 1, verso 22, olha o que Tiago há de nos ensinar também nesta manhã. Tiago, capítulo 1, verso 22, e aqui diz, Tiago, capítulo 1, verso 22, e aqui lemos: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, Tiago nos ensina que temos que ser o quê? Não é ouvinte. Ele nos ensina que temos que ser praticantes da palavra de Deus. Seja você um praticante dos ensinos bíblicos. Amém? Glória a Deus. Então vamos fazer aqui uma recapitulação das 10 perguntas que fizemos aqui. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte de quê? Isso mesmo, da verdade. Muitos estudam e não entendem. E a forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E não podemos tirar e nem acrescentar nada às Escrituras. E eu quero fazer um apelo a você nesta manhã. Você aceita toda a palavra de Deus, toda a Bíblia como regra de fé e prática para a sua vida? Se você aceita, glória a Deus, aleluia! Eu aceito e quero que você também aceite, porque Jesus há de voltar. E quando seguimos, quando nós nos tornamos praticantes da palavra de Deus, temos a salvação em Cristo Jesus. É o teu desejo dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia? Se é, louvado seja o Senhor. Eu dedico tempo todos os dias. Eu dedico tempo para estar ao lado de Jesus Cristo, pois Ele é a fonte da vida e da minha vida.
E eu quero estar salvo naquele grandioso dia. Por isso eu estudo todos os dias a palavra de Deus. E você também tem que estudar a palavra de Deus. E é o teu desejo fazer todo o possível para colocar em prática seus ensinamentos em sua vida. Se for, meu querido, aleluia por tua vida. E nesse momento eu quero que você feche os seus olhos para juntos selar essa decisão que você tomou ao lado de Jesus Cristo. Mas eu quero te pedir mais uma vez, compartilha com os teus amigos, com os teus vizinhos, com todo aquele que você quer ver salvo também no dia de Jesus voltar. Vamos juntos orar. Grandioso Deus e Pai, esta pessoa que hoje está estudando a palavra de Deus junto comigo, nesta série de estudo, ouvindo a voz de Deus, que o teu Espírito Santo tenha tocado o seu coração, que ele sinta o desejo ardente de poder se entregar a Ti a cada dia, para dedicar tempo a estudar a Tua palavra, a estar, ó Deus, seguindo a Bíblia como regra de fé e prática para a sua vida. Toma ele em Teus braços, o meu amigo, a minha amiga, esse jovem, esta pessoa mais madura, idoso, eu não sei quem está assistindo, mas eu quero entregá-los em Tuas mãos, e que o Teu Espírito Santo seja o companheiro dele dia a dia, e que possamos juntos aprender maravilhas de Tua palavra, e que possamos também juntos adentrar logo em breve os portões celestiais, para vivermos uma morada eterna ao lado daquele que entregou a vida para nos salvar, Jesus Cristo. E é em nome do mesmo que eu oro e entrego esta pessoa em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.